Tensão aumenta de maneira bastante significativa, com o drone iraniano sendo atacado por um caça dos Estados Unidos e navios iranianos tentando interceptar uma embarcação petroleira dos Estados Unidos. Vai lembrar que essas tensões podem se marcar algum tipo de ruptura, algum tipo de ataque significativo dos Estados Unidos frente ao Irã. Enquanto isso, Gustavo Petro, antigo desafeto do governo Trump, fala antigo, vocês vão entender o porquê, aparentemente apara um pouco as arestas em relação aos Estados Unidos e é chamado de grande homem pelo governo Trump. Será que de fato a gente vai ter uma pacificação das relações entre Colômbia e Estados Unidos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a relação entre Estados Unidos e Irã, ela não anda nada boa. Já gravamos vídeos aqui falando sobre o tema, né? Não vou falar tudo de novo aí, caso vocês queiram só pesquisar nos vídeos anteriores. Mas nós temos algum tipo de premissa de uma melhora nas relações. Por quê? Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Irã vai se reunir com Steve Witkoff, representante dos Estados Unidos, para fazer algum tipo de negociação. Nessa negociação, o próprio presidente Pezeshkian, presidente do Irã, alegou que se for uma negociação justa, ouvindo as demandas, se os americanos não fizerem nenhum tipo de tática de coerção, muito possivelmente um apaziguamento das relações vai acontecer. Vai lembrar que por debaixo dos panos, o New York Times fala que o Irã até está autorizando o ministro das Relações Exteriores a abrir mão do programa nuclear em troca da possibilidade de não mais sanções, retirar os equipamentos militares americanos que estão posicionados ali próximo do Mar do Golfo, para que o Irã consiga manter o regime dos ayatolás. Professor, mas os Estados Unidos não têm interesse em fazer com que a queda do regime aconteça? Cara, convenhamos, os Estados Unidos têm interesse em manter países estratégicos, ainda mais o Irã, que controla o Estreito de Hormuz, que controla uma grande reserva de petróleo e de gás, como um seu aliado. Esse é o grande interesse americano. Tanto faz se é ditadura, democracia, regime autoritário, enfim, né? Não tem muito esse interesse para os Estados Unidos, não. Só que, em meio a essa possível aproximação, a sexta-feira vai ter a palavra final, né, a decisão final, para saber se as negociações vão avançar ou algum tipo de ataque pode acontecer. Lembrando que os americanos não querem que esse ataque aconteça, porque um ataque pode desestabilizar o Oriente Médio. Vários países já anunciaram que, mesmo não sendo favoráveis ao governo iraniano, eles são contra um ataque dos Estados Unidos, seja a Arábia Saudita, a Jordânia, o Catar, os Emirados Árabes Unidos. O Irã, ele pode fechar o Estreito de Hormuz e causar um grande problema relacionado ao preço do petróleo, só de ameaças acontecerem, já uma disparada, né, do petróleo Brent ali, o petróleo que é mais negociado como commodity no mercado internacional, e os Estados Unidos estão em meio a uma tentativa de baixar a taxa de juros. Claro que uma possível guerra pode causar um monte de críticas em relação ao Trump de mais uma intervenção estrangeira e combinar também com o aumento do preço do petróleo, uma inflação, uma dificuldade de baixar os juros e, claro, uma ainda maior impopularidade do governo Trump. Mas nós tivemos ontem duas medidas, no mínimo, diferentes, vamos colocar assim, que aumentaram as tensões naquela região. O Irã, primeiramente, com seu Shahed 136, um drone de capacidade militar, e estava fazendo sobrevoos. E isso, o próprio regime iraniano falou que era uma espécie de vistoria nas suas próprias águas, segundo, claro, o governo iraniano. Só que, segundo os Estados Unidos, o USS Abraham Lincoln, que é um porta-aviões aí dos Estados Unidos, vistoriou a atividade desse drone por cima ou muito próximo do seu porta-aviões e derrubou. O caça F-35 dos Estados Unidos foi lá e derrubou aquele drone.
Claro que derrubar um drone de um outro país inimigo em meio a essas tensões pode ser visto como uma afronta. O Irã, mesmo que tenha confirmado que sim, vistorias foram feitas, mas aparentemente não vai fazer nenhum tipo de retaliação em relação a essa derrubada do equipamento militar. Além disso, nós tivemos o navio petroleiro, que era o petroleiro Stena Imperative, que inclusive é um petroleiro que já serviu para abastecer embarcações militares americanas na região, que quando ele foi passar ali, né, estava em direção ao Bahrein, o Bahrein que é um aliado dos Estados Unidos, ele foi interceptado por embarcações iranianas armadas, que pediram para que os motores fossem desligados e para que os tripulantes descessem para averiguações, enfim, do que estava acontecendo. A embarcação simplesmente ignorou os pedidos do Irã e continuou navegando. Depois disso, destroyer dos Estados Unidos passaram a escoltar essa embarcação e, no final das contas, nada mais grave aconteceu. Mas o Irã, ele pediu para que fosse interceptado um petroleiro dos Estados Unidos que simplesmente não obedeceu às demandas do Irã. Professor, e pode fazer isso? Então, depende da interpretação. O Irã alega que esse petroleiro não é porque ele ia abastecer embarcações militares, mas porque ele estava navegando em águas iranianas, não poderia ali estar. E por isso que a interceptação aconteceu. Lembrando que o Irã ele tem cerca de 10 bases navais na região, 8 das guardas revolucionárias iranianas, da Guarda Revolucionária Iraniana, e 2 do exército iraniano, e alegou que se invadiu as suas águas, né, não eram águas internacionais, o Irã, claro, tem direito até 12 milhas náuticas do seu mar territorial e até 24 milhas náuticas, que é a zona contígua, da possibilidade de fiscalização, a possibilidade de interceptação para ouvir, né, as justificativas por que está navegando tão próximo ali dos mares iranianos. Os Estados Unidos alegam que não, que é mentira do Irã, que estava navegando em águas internacionais. O Instituto para a Guerra, conhecido como ISW, que, claro, é uma instituição muito mais pró-Estados Unidos, a gente sabe de tudo isso, colocou que, na verdade, foi o Irã tentando realizar um teste em relação aos Estados Unidos. Às vésperas de uma importante negociação, vamos ver como que os americanos respondem. Se a gente faz um sobrevoo por cima de um porta-aviões americanos e se a gente tenta interceptar um petroleiro dos Estados Unidos, mesmo que em águas internacionais. O que de fato aconteceu, galera, convenhamos que não sabemos, tá? Mas muito possivelmente o Irã não vai fazer nenhum tipo de resposta militar. Nem a queda, né? O ataque ali ao drone iraniano, nem ao não respeito à possível interceptação de uma embarcação petroleira invadindo o espaço marítimo do Irã. Lembrando que o Irã já prometeu que um eventual ataque dos Estados Unidos contra o Irã significaria uma guerra regional, que os iranianos vão atacar não só os Estados Unidos e Israel, mas também uma série de bases americanas que estão espalhadas pelo Oriente Médio. Ou seja, tensões ali aumentaram, mas acho que nada mais grave vai acontecer. Além disso, ontem a gente teve uma reunião super importante entre Gustavo Petro e Donald Trump. Por que eu falo que ela é super importante? Parece que não, mas a Colômbia é o maior, ou pelo menos um dos principais parceiros geopolíticos e militares dos Estados Unidos na América do Sul, uma região que é tão cobiçada hoje pelos anseios americanos, pela doutrina Monroe, ou como o Trump fala, né, pela corolário Trump, enfim, pela própria diplomacia, pelo documento estratégico dos Estados Unidos. Só que a Colômbia, ela se afastou um pouco do governo americano, principalmente depois do governo Gustavo Petro. A Colômbia hoje quer fazer parte do Roden Belt, recebe altíssimos investimentos chineses. Houve até alguns problemas diplomáticos, quando a Colômbia não ia aceitar que deportados chegassem no território colombiano. Houve a possibilidade, né, de ameaças. A gente lembra do Gustavo Petro, por exemplo, ali no discurso na ONU, que foi feito nos Estados Unidos, pedindo para que os militares não respeitassem as ordens do Trump, os militares americanos, em meio ao conflito na questão palestina, pregando desobediência militar em relação ao presidente americano. E aí a gente sabe também que depois de todas essas críticas, o Gustavo Petro criticando a captura que o Trump fez na Venezuela, o Trump alegou que era o combate ao narcotráfico, certo? O país hoje que lidera a produção e o comércio desses entorpecentes é a Colômbia, não a Venezuela. Então o Trump também fez ameaças, colocando que se o Gustavo Petro não parasse de responder, não parasse de tratar mal os Estados Unidos, coisas similares ao que aconteceu com Nicolás Maduro poderia acontecer também com o presidente da Colômbia. Pois bem, depois de grandes tensões, de trocas de acusações, enfim,
Gustavo Petro fez a visita aos Estados Unidos. Essa visita, ela não teve aquele tradicional aperto de mão, a saída, os cumprimentos, nossa, que ótimo, tal. Por quê? Porque alguns pontos eu diria que ainda não foram totalmente acordados. Mas alguns avanços importantes aconteceram. Por exemplo, a gente teve o Gustavo Petro se pronunciando, alegando que recebeu um presente do governo americano, e nesse presente, ele mostra inclusive, né, tava escrito ali: "Ah, eu amo a Colômbia", depois chamou o Gustavo Petro de um grande líder, o Gustavo Petro até fez uma gracinha, né, falou assim: "Ah, pô, tá escrito aqui, ó, eu não sei ler inglês, alguém pode traduzir pra mim?", que tá falando que o Gustavo Petro é um grande homem, né, um great man lá, é um homem sensacional. Ou seja, o Trump elogiando o Gustavo Petro. O Trump ele é um pouco inconstante mesmo, tá? Até semana passada falava que ele era um líder de um grupo narcotraficante na Colômbia, né? Mas enfim. E colocou também o Gustavo Petro que nessas conversações ele colocou para o Trump que a Colômbia não é o principal centro, mas sim Dubai, Madrid e Miami, e que ele forneceu os nomes de quem são os chefões que controlam a atuação do narcotráfico. De novo, professor, quais foram os acordos garantidos? Creio que tudo debaixo dos panos. Nenhum dos dois líderes que quis fazer aquela foto com aperto de mãos, grandes declarações, mas aparentemente algumas arestas foram aparadas. Creio eu, tá? Que para os Estados Unidos é importante, nesse momento geopolítico de querer aumentar a sua presença na América Latina, não ficar comprando brigas, inclusive com líderes que pensam extremamente diferente do governo americano. Para a Colômbia também, que ainda tem hoje, nos Estados Unidos, o seu principal parceiro comercial ficar se indispor tanto com o governo americano, claro que a Colômbia quer diversificar parceiros, vem aumentando suas relações econômicas com a China, também pode ser uma estratégia interessante. E aí, galera, será que finalmente Colômbia e Estados Unidos vão melhorar suas relações diplomáticas? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.